White Online, capítulo 99. A verdade amanhece. Isaac entrou na sala de aula e caminhou até sua cadeira, que fica na última carteira da primeira fila. Ele manteve a cabeça baixa durante a caminhada e sentou-se em silêncio. Ele virou o corpo no meio do caminho e abriu a mochila. Ele pegou um caderno azul e colocou-o delicadamente sobre a mesa. A sala de aula estava meio cheia, com a maioria dos alunos saindo com os amigos. Poucos olharam para Isaac e ficaram surpresos ao vê-lo na sala de aula tão cedo. Ainda faltavam cerca de 10 minutos para o início da aula e, normalmente, Isaac estaria com seus amigos. Isaac pegou um lápis e começou a escrever no caderno. Seus movimentos pareciam fluidos e precisos. Era como se o lápis fosse outro membro de seu corpo. Depois de terminar de escrever a primeira página, ele olhou para o relógio e viu que faltavam 5 minutos. Ele se levantou e, sob os olhares surpresos de todos, caminhou em direção à primeira fila. Na primeira mesa, estava sentada uma jovem com uma longa franja cobrindo a maior parte do rosto. Ela estava inocentemente lendo um livro na solidão. Ei, Júlia. Isaac apareceu ao lado da mesa e abriu a boca. Júlia virou a cabeça para Isaac, e logo seus olhos por trás da franja se arregalaram em choque. Por que ele está falando comigo? Ela olhou ansiosamente ao redor da sala e viu os olhares chocados de todos, mas ela estava olhando se alguma fã de Isaac viu a cena. Isaac sorriu e fez uma pergunta. Você estava aqui durante o intervalo, certo? Júlia assentiu trêmula, e eu não fui a lugar nenhum. Isaac assentiu e olhou para a mesa de Amanda, que fica a apenas 3 lugares de distância. Durante o intervalo, você ouviu Amanda ou Oliver conversando sobre alguma coisa? Ele perguntou e sentou-se no assento próximo e puxou-o para mais perto do assento de Júlia. Júlia corou ao vê-lo basicamente sentado ao lado dela, o que parecia muito íntimo. Poucos de seus colegas pegaram seus telefones e tiraram fotos com expressões de descrença. Júlia é praticamente uma pária da classe e quase não tem amigos. Agora ela está conversando com a pessoa mais popular da história da escola. E eu ouvi os amigos de Amanda gritando bem alto. Júlia disse e então se lembrou de um telefone na mão de Amanda. Aparentemente ela mandou uma mensagem para alguém, o que fez seus amigos gritarem de excitação. Isaac franziu a testa e esfregou a testa, e Oliver. Júlia tirou a franja do caminho, o que deixou seu rosto surpreendentemente adorável visível até que a franja mais uma vez cobriu seu rosto. Eu só o vi saindo furioso da sala de aula. Ela disse. Mas então seu rosto ficou pálido ao ver os alunos entrando na sala de aula. Amanda e seus amigos entraram na sala em meio a risadas. Mas as risadas logo pararam ao ver Isaac sentado com Júlia. Júlia escondeu o rosto enquanto Isaac estava prestes a fazer mais perguntas, mas então ele sentiu uma mão tocando seu ombro. Ele virou a cabeça e seu rosto ficou pálido. A mão suave de Amanda tocava seu ombro. Ela estremeceu ao ver o rosto pálido de Isaac. Por que ele está me olhando desse jeito? Ela pensou com uma expressão de pânico. Isaac. Amanda disse com uma voz trêmula e puxou a mão de volta. Está tudo bem. Isaac se levantou e passou por eles sem emitir nenhum som. Amanda sentou-se em sua cadeira com o rosto pálido, como se um céu estivesse caindo sobre ela. E ele está enojado por eu tê-lo convidado para o Templo das Confissões. E ele não gosta de mim. Ela abaixou o rosto e agarrou o peito dolorido, sentindo seu coração ser esmagado por uma mão invisível. Anel asterisco. O sinal da escola tocou e a sala de aula começou a encher rapidamente. Isaac sentou-se em sua cadeira e olhou para a entrada da classe. Logo, ele viu Oliver entrando com 3 de seus amigos. Todos eles olharam para Isaac, e ele viu o olhar frio refletido em seus olhos. Especialmente aos olhos de Oliver. A frieza que ele sentia poderia congelar qualquer um até a morte. Oliver nem escondeu o ódio persistente em seu rosto, ele continuou olhando como se sua vida dependesse disso, e só parou quando ele chegou em sua mesa. Isaac cerrou o punho e voltou o olhar para o caderno à sua frente. A segunda aula foi de inglês, que felizmente tem um professor tímido que não se atreve a falar rudemente com Isaac. Um dos motivos é seu status elevado, e o segundo são os olhares mortais que recebe por conversar com Isaac, o que o faz ter pesadelos. Isaac continuou escrevendo em seu caderno durante toda a aula e, poucos minutos antes do final da aula, 5 das páginas já estavam preenchidas com palavras e imagens desenhadas. Ele estava escrevendo todos os motivos possíveis que poderiam causar a raiva de Oliver em relação a ele, e todos os sinais apontavam para ciúme e Amanda. Ele nunca percebeu isso antes, o que foi uma tolice da parte dele. Mas agora ele tinha mais que certeza de que Oliver estava apaixonado por Amanda. Ela manipulou Oliver para cumprir suas ordens. Ou qual poderia ser o motivo? Isaac fechou os olhos e esfregou a testa. As lembranças do tempo que passou com Amanda se repetiram em sua memória. As vezes em que estudaram juntas na casa dela e os olhares provocativos que Amanda recebia dos pais. Ele também se lembrava do rosto corado dela toda vez que estava ao lado dela. Templo das Confissões. Oliver sentado bem ao lado dela. De jeito nenhum. Seus olhos cinzentos se arregalaram em choque, e ele virou a cabeça para Amanda, cujo corpo tremia levemente, e seus ombros estavam caídos como ela estava prestes a ficar deprimida. Isaac suspirou e cobriu o rosto. Entendo. Oliver fez isso porque estava apaixonado por ela e ela estava apaixonada por mim.
Mas, a questão permanece: quem eram os outros homens com máscaras de esqui, e por que eles me atacaram? Todos eles não poderiam ter uma queda por Amanda. Algo está errado. Ele deu uma olhada em Amanda e suspirou. Ele tinha uma queda enorme por ela quando ainda estava na escola, mas seus sentimentos já se foram. O maior motivo foi a raiva que sentiu, mas depois de pensar em Amanda com tanto ódio por tanto tempo, ele só conseguia se lembrar das falhas dela e não das partes boas. Preciso me desculpar por ela. Talvez ainda possamos ser amigos. Espero. Ele cobriu o rosto de dor e sentiu a raiva dentro dele acender mais uma vez. A causa raiz de todo esse drama é uma pessoa. Oliver.